Povo de Deus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra por favor a sua Bíblia no texto da Palavra de Deus, no texto escolhido como base para o tema desta linda festa, Ageu, capítulo 2. Leiamos, por favor, a partir do versículo 1, que diz assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei estremecer céu e terra, mar e terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Tomai o vosso assento, queridos irmãos. Esse tema, baseado em Ageu, capítulo de número 2, que é o último capítulo deste livro de um dos profetas menores, menor não em importância, mas em volume, escrito, registrado e deixado para nossa meditação. Ageu é um profeta contemporâneo de um tempo difícil do povo de Deus. Eles estão retornando do cativeiro, e agora o altar por Esdras começou a ser restaurado em Esdras capítulo 3. Depois do lançamento, do início do trabalho do altar, projetou-se então iniciar a reconstrução do templo. Mas em Esdras capítulo 5, pois Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu são contemporâneos, no capítulo 5, a obra da reconstrução do templo houve uma pausa. Me refiro a Esdras capítulo 5. Começaram a perguntar: quem ordenou que esse templo fosse reconstruído? Quem deu a ordem para vocês iniciarem tal trabalho? Esdras diz que Deus preservou os homens animados para a reconstrução, até que uma carta chegasse até Dário, e essa carta dizia: ó rei, tu nos permitistes reconstruir o templo para o culto do nosso Deus, mas as autoridades locais estão nos proibindo e questionando quem nos deu tal liberdade e autoridade.
O rei agora vai procurar em seus registros e vê que a ordem de reconstrução do templo já havia sido dada. Uma nova carta retorna para aquela nação de que eles deveriam continuar reconstruindo a casa de Deus. Esdras, como escriba, com um coração sacerdotal, deseja que o povo cultue em um ambiente específico, de modo coletivo. O coração do sacerdote sabe que uma festa como essa, ou o povo de Deus reunido, é necessário para o desenvolvimento espiritual daqueles que fazem parte do povo de Deus. A carta chega, e quando a carta do império chega dizendo que não é para parar, mas para que continuem a reconstrução, pois a ordem anterior havia sido dada, e que agora quem se levantasse contra a reconstrução do templo pós-cativeiro, sua casa seria destruída, arrancada a viga principal, e aquele que fez parte da rebelião contra a reconstrução do templo seria nessa viga principal pendurado. As autoridades locais agora, que estavam proibindo a reconstrução do templo, ao receberem a carta, recuam. Perceba que os inimigos da reconstrução do templo recuaram, mas o povo de Deus, que havia iniciado a construção do altar no capítulo 3, e na conclusão do capítulo 4 e início do capítulo 5 do livro de Esdras, estão iniciando a reconstrução do templo, que havia sido destruído quando veio Nabucodonosor, cercou Judá, Jerusalém e os levou cativos, destruindo a casa de Deus e levando de lá os utensílios. Agora a carta diz: comecem, recomecem, não desistam, reativem a construção do ambiente do culto. Mesmo assim, o povo de Deus continuou parado, continuou estacionado. As autoridades do império recuam e o povo de Deus não avança. Graças a Deus que Ele tem os seus profetas. Nesse momento de desânimo, paralisia espiritual, em que o povo de Deus valoriza apenas sua própria casa, sua própria renda, seus próprios negócios, levanta-se o profeta Ageu, nos capítulos 1 e 2. Capítulo 1, versículo de número 1 diz: veio a palavra do Senhor a Ageu. Capítulo 1, versículo 1: veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu. Aqui se trata da primeira tentativa da construção. Capítulos 3 e 5 de Esdras, eles iniciam, mas desistem. Esdras percebe que eles estão retrocedendo, envia uma carta. Ageu percebe que eles estão retrocedendo e profetiza. Enquanto a carta de Esdras vai, Ageu está ali entre eles, despertando-os ao trabalho, pois para Ageu nenhuma autoridade política local pode impedir o desenvolvimento da obra de Deus. Para Ageu, aquilo era apenas um teste, mas a maioria dizia: não, deixa a carta chegar. A carta chega e eles continuam paralisados. Então, a profecia de exortação vem trazendo à tona as palavras dos preguiçosos, as palavras dos desanimados. Versículo 2 do capítulo 1, Ageu diz:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês estão dizendo que ainda não é o tempo de reconstruir o templo, mas é tempo de vocês cuidarem da vossa própria vida, de suas próprias coisas, em um tempo de reconstrução, em um tempo de despertamento, em um tempo de reavivamento. É necessário prestarmos atenção em algumas coisas que nos cercam. Vocês prestaram atenção na palavra do pastor aqui, sobre o tempo em que estamos inseridos, a batalha em que estamos enfrentando. Quando net crentes e bobos, teólogos de net, que não são teólogos na internet, mas da net, porque em sua igreja local não tem vez nem voz, nenhum tipo de influência, se valem da internet para falar aquilo que a Bíblia não aprova. Nós estamos enfrentando esse tempo de trevas, mas o que fazer nesse tempo de reconstrução? Pois toda geração vive um tempo de reconstrução. Nenhum de nós vivemos ou temos o avivamento, mas todos nós, em cada uma das nossas gerações, vivenciamos reavivamentos. O único avivamento, o avivamento, está em Atos 2. Depois desse vem sempre outros avivamentos. O pentecostalismo é um dos últimos avivamentos que tem prevalecido, tem permanecido. Robert Menzies, pesquisador do pentecostalismo clássico, afirma que antes do pentecostalismo houveram mais de 20 movimentos carismáticos e pentecostais, e se acabaram. Pentecostais porque se baseavam na experiência de Atos 2, mas todos eles sumiram, se apagaram, se acabaram. Graças a Deus, as Assembleias de Deus, que faz parte do pentecostalismo, em novembro completa 114 anos no Brasil. Deus nos preservou. Cada geração vive um reavivamento, e eu quero falar com vocês, subordinado a esse tema, atentando para um tempo de despertamento. Pastor, em que eu preciso estar atento? Para a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Ageu. Capítulo 2, se trata da mesma situação. Veio a palavra do Senhor. A palavra não veio do coração do profeta, veio de Deus ao coração do profeta. A palavra não nasceu de seu sentimento, a palavra teve origem em Deus. Se nós estamos vivendo sempre em um tempo de restauração, porque a vida é feita de adaptações, precisamos focar no que a palavra de Deus diz. Diferente de muitos profetas, Ageu foca, busca e depende daquilo que Deus lhe diz. Perceba que no capítulo 1 ele inicia com exortação. Não é tempo de fazer as coisas de Deus, mas é tempo de fazer as vossas próprias casas, enquanto a obra de Deus, que é sua casa, está deserta. É tempo para vocês aplicarem o coração em si mesmos, mas não é o tempo de aplicarem o coração às coisas de Deus. Por isso vocês semeiam e colhem pouco, apesar de semear muito. Vocês tentam beber, mas não vos saciais. Vocês até tentam se alimentar, mas não vos fartais. Vocês até se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, coloca-o num saco furado. Ou seja, enquanto vocês não cuidam do que é meu,
eu não cuidarei do que é vosso. Apliquem a isso o vosso coração. Subam ao monte, tragam madeira, façam a minha casa, dela me agradarei, eu serei glorificado. Perceba que a palavra de Deus pela boca do profeta é: vocês não estão valorizando o que de fato precisa ser valorizado nesse tempo de readaptação, restauração espiritual em que vivemos, pois em cada geração há uma batalha contra ela, e na nossa temos muitas guerras ideológicas, também confusões teológicas, também desacordos políticos, falsas igrejas, falsos profetas, falsas pregações, falsos ministérios, falsas teologias. E a igreja, que deveria estar de pé, encarando, pregando, evangelizando, avançando, usa uma desculpa, alguns dentre nós, e dizem: não é o tempo, é assim mesmo, para cada coisa tem um tempo determinado, Deus vai usar alguém, um dia as coisas melhoram. E a palavra de Ageu é: não, você não pode dizer que não é o tempo de fazer a obra de Deus. O mundo está sempre no seu tempo presente, as ideologias estão aí, as falsas igrejas estão aí, os falsos pregadores estão aí, e a gente está dizendo: é assim mesmo. Perceba que esses crentes preguiçosos, eles não dizem que não vão fazer, eles só dizem que não é o tempo. Tem crente aqui que já era para estar pregando, tem crente aqui que já era para estar evangelizando, tem crente aqui que já tinha que estar ganhando almas para Jesus, mas está dizendo: não, ainda não é o tempo. Agora, não é o tempo para quê? Para evangelizar. Não é o tempo para quê? Para pregar, mas para Netflix, para as coisas dessa terra, para os namoricos de internet, para essas dancinhas de TikTok. Você está dormindo 4 horas da manhã, curtindo, dando like. Agora, quando é para as coisas de Deus, ainda não é o tempo. Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo disse que a palavra não está presa. Tem filho de crente que está me ouvindo aqui, tem filho de crente que está me assistindo aí na internet. A avó está dizendo: volta para Jesus, meu filho, ainda não é o tempo. A mãe está dizendo: volta para Jesus, meu filho. Não, mãe, ainda não é o tempo. Os seus amigos estão dizendo: volta para Jesus, rapaz. Não, deixa para depois, ainda não é o tempo. E a palavra de Deus para a sua vida é o que Jesus disse ao ladrão na cruz: a salvação é hoje. É o que Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. O escritor aos Hebreus disse: hoje é o tempo de que, se você ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, pois haverá um tempo no juízo final que você, pelo menos, se for possível, ainda que tente falar, pensar em se arrepender e questionar, não haverá tempo. Depois da morte, segue-se o juízo. Jesus disse em Marcos capítulo 2: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Você não está em mais um evento qualquer. O Espírito te conduziu a esse ambiente para lhe dizer: hoje é o dia da confissão, hoje é o tempo do arrependimento. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, porque a salvação é um presente para o presente. Em primeiro lugar,
nesse tempo de readaptação espiritual, onde precisamos despertar essa geração, nesse tempo de renovação espiritual, pois muitos crentes, como já foi dito aqui pelo pastor presidente, estão se desanimando. Precisamos observar a palavra. Segundo, precisamos analisar as nossas prioridades. Negligenciavam a casa de Deus, negligenciavam a obra de Deus. E aí, meu irmão, vou mostrar a consequência de deixar a obra de Deus para depois. Capítulo de número 1 diz no versículo 6: semeia muito, colhe pouco, bebe muito, mas não se sacia, veste, mas ninguém se aquece. Versículo 11: fiz vir a seca sobre a terra, sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite, como também faço vir a seca sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Escute o que eu vou lhe dizer, e eu não tenho problema algum em te incomodar. O nosso Criador é o melhor amigo. Jesus, como amigo, é o melhor, mas não o queira ter como inimigo, porque se como amigo ele é o melhor, como inimigo ele é o pior. Ninguém pode destruir como ele, ninguém derruba como ele, ninguém desfaz o que o homem e o diabo faz como ele. Não adianta você se rebelar, não adianta você se unir a outros rebeldes, não adianta você inventar desculpas. Eu meditava no hotel e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. É muita gente, é uma igreja que tem teólogos, pastores experientes, que o que eu tenho de ministério de pregação, esses homens já estavam plantando igreja e cuidando de gente. Deus tem misericórdia. O Senhor me dizia: prega, porque a partir dessa tarde eu desperto missionários e missionárias. A partir dessa tarde eu levanto pregadores e pregadoras, em nome de Jesus. Sua prioridade hoje pode e deve ser alterada, porque se você for na contramão de Deus, Ele é maior do que o próprio sistema mundano. Ele é maior do que todo o exército do inferno. Quem é que está dizendo isso? O próprio texto, versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o comandante, aquele que manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda nos homens, manda nos demônios. Está falando para crente fraco. Eu repito, está falando para crente fraco. E a palavra está no capítulo 1: se esforcem. A palavra está no capítulo 2: se esforcem. O mundo está se fortalecendo e está vindo de lá para cá. E a igreja, por que a gente está num evento como esse? Também se fortalecendo, e a gente vai daqui para lá. Eu acho interessante quando algumas pessoas pegam alguns cortes de pregações minhas e colocam em páginas mundanas. Aí essa galera que é viciada em falso profeta diz: quer pregar Jesus, pregue amor. Quer pregar Jesus, pregue a paz. Por quê? Porque estão dizendo que a igreja não vai avançar, que a igreja não vai cumprir o ministério apologético. Estão pensando que a igreja não vai chamar pecado de pecado. Estão pensando que a igreja vai retroceder para suas ideologias, mas não vai. Só que o que me incomoda não são os ímpios, são os próprios crentes, que olha para quem prega o evangelho, prega a verdade e diz: para que falar assim?
Para que tanta raiva? Para que tanto grito? Para que tanta audácia? Essa audácia é porque a palavra de Jesus não diz que é o mundo que vem contra a igreja com vitória de lá para cá. Não. Olha o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Me ajude. Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Jesus não está dizendo que é o mundo que vai vir e incomodar a igreja. O que Jesus está dizendo é que a igreja que ele edificou vai se levantar, vai encarar o mundo, e as defesas do mundo não vão prevalecer. Esforçai-vos. Por isso Ageu diz: ei Zorobabel, governador, se levante. Ei Josué, se levante. Aí ele diz: ei povo de Deus, se levante. Está aqui no capítulo de número 2. Fala para Zorobabel, versículo 2. Fala para Josué, versículo 2. E no versículo 3 ele começa a fazer uma pergunta retórica ao povo. Escute-me por gentileza. Nesse tempo de restauração em que vivemos, e é necessário restaurar, é necessário despertarmos, precisamos também entender que sempre quando Deus quer fazer uma grande obra, só um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele desperta a sua liderança. Sempre quando Deus queria falar a Israel, levantava um juiz, liderança. Queria trazer uma mensagem para a nação, trazia um libertador, desde Moisés, Juízes, Josué. No tempo dos reis, os profetas iam aos reis e lhes dizia: levantem, hajam, convoquem uma solene congregação, se arrependam. Sim, esse despertamento que cremos, esse avivamento que buscamos, essa restauração que acreditamos vir, passa pela liderança. Por isso a nossa liderança nos convoca a orar. Por isso a nossa liderança nos convoca a glorificar num culto como esse. Porém, eu não posso ser injusto, pois entre os pastores eu caminho, entre os líderes eu caminho, e está na moda bater em pastor, está na moda criticar a liderança, gente que não sabe o que é liderar, gente que não sabe o que é gabinete, gente que não sabe o que é pregar em velório, gente que não sabe o que é levar ceia a enfermos, gente que não sabe o que é orar por um enfermo no hospital, gente que não sabe o que é cuidar dos menores aos maiores, pensam em apenas ganhar like nas redes sociais, criticando, levantando calúnias contra aqueles que Deus os levantou. Por que eu digo isso? Porque em muitos ambientes, quer jogar fogo na igreja, critica a liderança. Quer fazer gente aplaudir e rodar do poder, critica a liderança. O texto está dizendo que Deus responsabiliza a liderança, sim, mas não só. Veja o que diz o texto, versículo 2 do capítulo 2. Josué, liderança. Filho de Josadaque, sumo sacerdote, liderança. Zorobabel, o governador, liderança. Versículo 2. E ao resto do povo, tem líder que não ora, mas tem líder que ora. Tem líder que não abre a Bíblia, mas tem líder que abre a Bíblia. Tem líder que não convoca jejum e não jejua, mas tem líder que convoca jejum e jejua. Tem líder que não valoriza o poder de Deus, mas tem líder que valoriza o poder de Deus.
E aí, meu irmão, o que é que está acontecendo com algumas igrejas? É que eles estão transferindo a responsabilidade. Quando é para criticar a liderança, isola texto para criticar a liderança. Mas quando é para você se olhar no espelho e assumir sua própria responsabilidade, você esquece que você faz parte do sacerdócio real, que todo crente é um sacerdote em Cristo Jesus. Então nem sempre o problema da falta do despertamento e do avivamento está na liderança, e eu provo na Bíblia. A igreja em Corinto era carnal. Quem era o pastor da igreja, ou os pastores da igreja em Corinto? Paulo, Priscila, Áquila. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Quem pastoreou aquela igreja? Paulo, Timóteo, João. Judas se perdeu. Quem foi o pastor da congregação de Judas? Jesus. Então está na hora de você arrancar a sua própria máscara. Está na hora de você se olhar no espelho e dizer: eu não preciso de pastor perfeito para servir o Cristo perfeito. Como Paulo disse, quem morreu na cruz não fui eu. Vocês não foram batizados em meu nome. Assuma sua responsabilidade de serva de Deus. Assuma sua responsabilidade de servo de Deus. É o que Ageu está dizendo. Desperte todo o povo, liderança e igreja, buscando juntos a presença de Jesus. Viveremos um grande despertamento, viveremos uma renovação. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui? Então eu vou repetir: liderança e igreja do Senhor, buscando a sua face, experimentará um despertamento da parte do nosso Senhor. Agora, o que mais precisamos prestar atenção nesse tempo de despertamento em que estamos vivendo e buscando é que qual é o seu comportamento depois da palavra? Como viveremos um despertamento se não prestarmos atenção no que nos é anunciado? Se não vejamos, ele prega e diz: despertai, esforçai-vos, aplicai os vossos caminhos, parem de se importar apenas com vocês, e eu serei convosco, diz o Senhor. Olha o resultado da pregação, versículo de número 2: ouviu Zorobabel e Josué, liderança, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como Deus havia enviado. Olha o comportamento do povo diante da pregação. E temeu o povo diante do Senhor. Nesse momento, o povo escuta a pregação e abaixa a cabeça, dizendo: é verdade, o profeta está certo, Ageu está certo, vamos obedecer. Eu pergunto para quem está me escutando aqui, depois dessas pregações, que desde quando começou essa linda festa, o que você está fazendo? O que tu tens praticado? O que tu tens exercido? De que adianta termos tantos pregadores? A palavra entra aqui e não desce, ela simplesmente sai. Se eu, como pregador, prego aquilo que eu não vivo, sou hipócrita. E você, como ouvinte, que não pratica o que escuta, é o quê? Hipócrita também. Porque Tiago capítulo 1 versículo 22 diz: não sede apenas ouvintes da palavra, mas sede praticantes da palavra. Jesus disse nos últimos versículos de Mateus capítulo 7, que quem ouve suas palavras e não as pratica,
é como casa construída na areia, mas quem as escuta e as pratica é como casa construída na rocha. Eu lembro quando na minha infância eu ia para o círculo de oração com a minha mãe, e as irmãs cantavam: o que viestes fazer aqui, eu vim. Ó, que bonitinho! O que viestes fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Só que a pergunta hoje é: o que tu vai fazer depois daqui? Porque a palavra está sendo pregada sobre faça a obra, ajude a obra, coopere com a obra. E se você sair daqui do mesmo jeito, não é culpa da igreja, não é culpa da liderança. Levanta-te, arrepende-te, dê meia volta. Mas pastor, olha o tempo em que vivemos, é semelhante ao tempo de Ageu. Escute como a minha palavra vai se conectar com a palavra do pastor presidente. Olha como Deus estava confirmando essa palavra. Pastor, a dificuldade que me cerca é semelhante à do tempo de Israel, no tempo de Ageu. As coisas estão em ruína, o tempo não é favorável, os inimigos são fortes, os inimigos são maiores. Essa desculpa não dá, porque tinha a maioria enfraquecida, tinha uma liderança inimiga, mas também tinha Esdras, tinha Neemias, tinha Ageu, tinha Zacarias, tinha Josué, tinha Zorobabel. Então, primeiro, essa desculpa de que não tem ninguém para se inspirar não vale. Essa desculpa de que ninguém quer orar também não vale. Ah, querido, você precisa olhar para o céu e dizer, como disse David Wilkerson antes da sua morte: Deus, se os Estados Unidos não orar, eu vou orar. Deus, se a minha igreja não orar, eu vou orar. E por último ele disse: Deus, se eu não quiser orar, me coloca de joelhos. Eu sei que tem gente que não quer, mas eu sei que tem gente que quer, ainda que seja poucos. Aqui tem Neemias, aqui tem Esdras, aqui tem Josué, aqui tem Zacarias, aqui tem Deus. Tem sempre alguém para dizer: eu concordo com você, eu também quero poder, eu também quero avivamento. Ah, querido, se eu fosse contar o que eu escuto, vou contar algumas. Alguns nos ligam para agendar e diz: aqui não precisa pregar tanta Bíblia, aqui é só mandar um mexer com o outro que o fogo pega. E eu tenho que perguntar: que fogo é esse que pega sem palavra? Pois o salmista disse: é a palavra que despede labaredas de fogo, é a palavra que aviva a igreja. Outros ainda dizem: ah, meu irmão, é só entrar no manto, canta com a gente no forró, canta com a gente no pandeiro. E eu fico observando esse povo, só roda com pandeiro, só roda quando a bateria está tocando, e quando acaba o louvor, a palavra vai ser pregada, esse povo desanima. Por que eu estou dizendo isso? Eu escuto isso, eu vejo isso. Alguns dizem: esse cara só prega teologia, ou seja, só fala sobre Deus. Como que eu vou pregar a palavra e não pregar teotologia, a doutrina de um ser chamado Deus? Como que eu vou pregar a palavra e não pregar pneumatologia, paracletologia, a doutrina da bendita pessoa do Espírito Santo? Como pregar a palavra e eu não pregar cristologia, a doutrina de Jesus, o nosso Salvador? Como pregar a palavra e não pregar a martiologia, a doutrina do pecado?
Como que eu vou pregar a palavra e não pregar soteriologia, a doutrina da salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem igreja que quando eu chego, o pastor diz: pastor, a prioridade aqui é a palavra. Eu perguntei ao pastor: quanto tempo eu tenho? 30? Ele disse: não, no mínimo 1 hora, porque essa igreja ama a palavra. Eu estou lhe dizendo, ainda tem gente que ama a palavra. Essa primeira desculpa, que falta gente para te ajudar, caiu por terra. Porque se você procurar, tem. Se você olhar para um lado e para o outro, tem. Só que tem uma outra desculpa dos tempos difíceis. Assim como no tempo de Ageu, os tempos eram difíceis. Obreiros do Senhor, o que o pastor disse aqui ao me anteceder, eu tenho percebido isso. E eles usam texto bíblico, pastores. Pastor, eles usam textos bíblicos para falarem o que o Senhor acabou de dizer. Eles dizem, está lá em Mateus 24, Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eles também dizem, João escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, que muitos sairão do meio de nós. Eles também dizem, Paulo disse que nesse último tempo muitos vão se apostatar da fé. É verdade, mas essa mesma Bíblia diz em Joel 2 e Atos 2: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Tempo difícil não para a igreja. É nessa guerra que a gente se enche do Espírito e vence. Aviva-nos, ó Senhor. Levante a mão e diga: faz de novo, ó Deus. Faz de novo, ó Deus. E eu encerro dizendo a vocês, para animar aquele povo, para despertar aquele povo, olha o que é que Deus, através de Ageu diz, versículo de número 4: se esforcem, e eu sou convosco. Pronto, primeira motivação para você sair daqui querendo evangelizar, querendo ajudar a sua igreja local, querendo ajudar o círculo de oração, com vontade de pregar na escola, com vontade de pregar naquela tua rede social. Bora parar com esse negócio. Eu prego na net. Aí eu chego no seu Instagram, tu tá com foto de linguinha para fora, com 2 dedinhos, com bico torto. Não, meu irmão, bora alcançar as pessoas através da pregação da palavra. E Deus está animando a igreja aqui hoje, dizendo: eu sou contigo. E Jesus confirmou isso dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, a presença de Jesus nos anima. Pastor, mas eu acho que eu não tenho condições. Começa que Ele abre a porta, começa que Ele te ajuda. Está escrito aqui, ó, é Ageu, está faltando grana, está faltando ouro, está faltando prata. Versículo 8, assim diz o Senhor: não se preocupem, minha é a prata, meu é o ouro. Vai cuidar do pobre, vai cuidar do órfão, vai cuidar da viúva. Eu vou abrir a porta, eu sou o seu parceiro, eu sou o seu companheiro. Ontem eu ouvi a missionária Kellen Gaspar contando um testemunho.
Ela foi numa igreja com outro missionário, e um missionário que a antecedeu ficou chorando, mendigando, pedindo dinheiro. O pastor interrompeu o missionário com o microfone sem fio e disse: amém, amém, amém. Quem quiser dar um trocado para o missionário pode dar depois do culto. Próximo, missionária, venha falar agora. A missionária veio e só contou os milagres de Jesus, só contou as bênçãos que Jesus faz do campo missionário. Quando ela acabou de falar, no corredor, o pastor foi até ela e disse, porque ela estava bem vestida, e ele até disse assim: está muito bem vestida para ser missionária. Ela calou-se, mas na segunda ela não conseguiu se calar. Ele foi a ela no corredor e disse: rainha Esté, você não pediu seu dinheiro, como que o povo vai te ajudar, rainha Esté? Ela disse: rei Assuero, tu não é o meu provedor, Jeová cuida de mim. Eu estou lhe dizendo, faz a obra, vai. Você não precisa da cotação do dólar para fazer missões, você não precisa do Banco Central para começar a fazer a obra. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Jesus está falando com alguém. Continua pregando, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar. Continua, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus. Ei pastor, Deus vai prover, Deus vai prover. Eu repito, o Jeová Jireh está dizendo a essa igreja: prega, faz, abre igreja, abre escola, vai para cima, eu vou prover. Aleluia. A última palavra de ânimo para que eles fizessem a obra está no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque Ageu falou no capítulo 1: vocês que viram a construção antiga e agora estão vendo essa, choram. Lá em Esdras capítulo 3, os mais velhos choravam, porque viram o templo que Salomão construiu, e agora esse novo templo sendo reconstruído é muito inferior. Comparações. Nesse tempo de despertamento, precisamos vigiar com as comparações. Eu sei que nossa história é maravilhosa, eu sei que nossa história é poderosa. Quem me ouve diz amém. Mas às vezes é injusto você olhar para trás e olhar para essa geração e desmerecê-la, como se não mais houvessem homens de Deus, como se não mais tivéssemos experiências com Deus. Todos estavam olhando para trás e comparando com o seu momento presente. Ageu repete no capítulo 2, versículo 3: vocês viram essa casa na sua primeira glória, e vocês estão vendo como essa casa está agora. Ela não é como nada comparada àquela. Claro que muitos concordaram: sim, aquele era o tempo do glorioso reinado de Davi, que preparou tudo, e de Salomão. Não temos um grande Salomão para estar nessa casa. E na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus invadiu aquele templo. Ah, Ageu, olha o tamanhinho, olha a simplicidade dessa casa, Ageu. Aí Deus termina dizendo: essa casa que vocês estão desprezando, esse templo que vocês estão achando que é o mais complexo, e que não há mais profetas. Salmo 74, 9, eles diziam isso: nossos símbolos acabaram, não há mais profetas como antes. Aí Ageu diz: não desprezem essa casa, porque a glória dela será maior do que a primeira.
Gostei do glória. Vou repetir: a glória desse último templo será maior que o primeiro. Por que eu repeti? Porque eu sei quem foi e não o que foi a maior glória nesse templo. Eu sei quem foi e não o que foi a maior glória desse templo. Já apaguei o meu esboço aqui. Olha só, capítulo 2, versículo 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu. Essa palavra está vindo na festa dos tabernáculos, quando em Neemias eles comemoram essa linda festa. Pós-festa, Ageu está dizendo: bora voltar a construir a casa, para que o culto seja restabelecido. E eles desanimaram. E Ageu diz: desanima não, porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira que vocês estão com saudades. No capítulo 2, versículo 1, está falando a data. Era a festa dos tabernáculos. Aí só se você ama Jesus, isso alegra seu coração. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 7, diz o texto: e na festa dos tabernáculos, Jesus subiu para o templo. Que é esse templo que Ageu está falando? Reformado, ampliado por Herodes, mas é o mesmo. Jesus sobe para o templo e chega lá no último dia da festa. Ele ergue a voz e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu pergunto e a igreja responde: quem é a maior glória no templo? Jesus. Bora lá, igreja. Quem é a maior glória no templo? Jesus. Mas em Jesus o templo foi ressignificado. Não é mais pedra sobre pedra, porque esse templo que entrou a glória maior, o Rei da Glória, em 70 depois de Cristo, caiu. Mas em Jesus o templo é ressignificado. Primeiro, o templo de maior glória é o corpo dele. Segundo, o templo de maior glória é este aqui. Porque paredes caem, mas essa igreja continuará de pé. Aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia final.